a fazerem esse caminho aí, esse processo da educação da fé. Meu nome é Ana Angélica, sou catequista, estou na região Esperança como pastoralista, eu vou acompanhando e ajudando no processo da catequese. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, partilhando esse momento aí. Ok? Pode continuar. Então, tá bom. A Neuza tinha falado que ela ia participar, que ela ia dar uma palavrinha no início. Ela está por aí? Ela quer falar? Então, é isso que eu estou olhando aqui até mesmo para falar. Mas ela falou que ia me avisar, se conseguisse. Tá. Mas é bom, então, a Ana colocou isso. A Neuza, ela deve entrar, tá, gente? A Neuza, para quem não sabe, é a nossa coordenadora arquidiocesana. Então, quando ela entrar, aí a gente dá uma pausa, enfim. Então, é isso. Okay. Eu só vou pedir, gente, para tomarem cuidado com o microfone. Tá? Eu aqui fico olhando, também monitorando, mas né, sempre a gente está atento ao microfone, porque atrapalha a conexão. Muitos microfones abertos, tá bom? Então, a gente só tem esse cuidado. Agora é todo seu, Ana. Beleza. Então, eu queria a gente começar um pouquinho. Tem uma oração muito bonita que talvez vocês já conheçam, que é do Pedro Arrupe. Ela tá até no PowerPoint, Gustavo. Provavelmente a gente não vai ver todos os slides, não. Estou conversando, daqui a pouquinho, se for possível, eu queria ouvir um pouco algumas partilhas e depois a gente continua. Então, é só colocar mesmo o nosso encontro, né, que o Espírito nos encaminhe e nos oriente aí nesse processo e também, né, que nos ajude aí a fazer a diferença nesse nosso país aí que não está fácil, né, para muitas pessoas com as dificuldades que a gente vai vivendo aí no dia a dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Esse poema é um poema oração, né, do Padre Pedro Arrupe. Ele está aí no terceiro slide aí. Todos estão vendo? Ele está no primeiro. Pode passar o segundo e o terceiro, Gustavo. Que até eu tô apanhando com isso. Este. O segundo. Se não der, não tem problema não. Eu vou lendo aqui, como é um texto muito bonito, acho que o pessoal consegue acompanhar, que esse aí está no primeiro ainda. Aqui eu já começo a entrar no tema. Esse? É o terceiro, Então, tem Gustavo, desculpa entrar aí, o pessoal está reclamando aqui que está sem áudio. Dá uma olhadinha aí o que está acontecendo, por favor. Mas aí o problema do áudio não é nosso. Aí as pessoas, quando é assim, tem que entrar, sair e entrar novamente. Tá? Tá, obrigado pela orientação, tá? Beleza. Começa como, Ana? É o catequista? Logo depois esse primeiro aí. Pode colocar o primeiro, tem o título, né? Aí logo depois vem o do Cora, isso. Segundo, aí. Agora é esse. Isso. Então, aí, esse poeminha aí da Cora faz uma introdução para a gente aí, né? E é o que nós estamos fazendo aqui nessa formação. Recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces, recomeça. Então, o tempo todo a gente fazendo isso. Então, a oração do Pedro Arrupe, e ela diz: nada
pode ser mais importante do que encontrar a Deus. Quer dizer, apaixonar-se por Ele de uma maneira definitiva e absoluta. Aquilo pelo qual você se apaixona se apoderará de sua imaginação e acaba por ir deixando seu rastro em tudo. Será isso que decidirá o que tira você da cama a cada manhã. O que faz com seus fins de tarde, em que você emprega os seus fins de semana, o que você lê, o que você conhece, o que rasga o seu coração e o que o toma repentinamente de alegria e gratidão. Apaixone-se, permaneça no amor e tudo será diferente. O Padre Pedro Arupi, ele introduz a gente aí, né, com esse poema, uma oração tão bonito, dentro da nossa missão, da nossa vocação como catequistas, né? Como aí nessa alegria de sermos chamados para auxiliar, contribuir e estar junto com ele aí no anúncio da palavra de Deus, da boa nova, nesse mundão de Deus nosso aí. Aí você pode passar, Gustavo, tem um outro. Então, aí, para a gente poder começar a conversar sobre metodologia, a gente vai voltar um pouquinho, creio que vocês já devem ter trabalhado isso, pensando um pouquinho aí qual é o objetivo da catequese. Então, aí no 5º slide, Gustavo, está aí assim. O 5º? Isso. Deu aí? Passei, foi. Oi? Pega aí, vamos passar. Tranquilo. Apareceu? Ótimo, é esse aí. Então, ele está relembrando a gente aí qual é o objetivo da catequese. Então, todo mundo já sabe, a gente às vezes escorrega um pouquinho, mas é importante que a gente fique atento. Catequese não é aula, catequese é vivência, é educação da fé, é experiência. E aí, nós temos da catequese renovada, que a gente lembra, o Diretório Nacional de Catequese recupera isso, né, aprofunda isso e diz: catequese é ajudar catequizando, sejam adultos, sejam jovens, adolescentes ou crianças, a amadurecer na fé, no amor, na esperança e na vida. Então, é esse amadurecimento aí, nessa experiência, nesse segmento aí da pessoa de Jesus. Então, através do processo catequético, através do nosso processo dos encontros, a gente ajuda a dar razões à fé, a criar laços e a fortalecer a vivência comunitária. Por isso que é importante encontro. Por isso que ele se faz em comunidade, não é algo isolado, né? Isso é sempre dentro de uma comunidade, que é lugar, que é a fonte, que é a meta. É por ela, é nela e é com ela que a gente se faz. Por isso a comunidade precisa o tempo todo estar inserida aí no processo da catequese. Ela é também a responsável pela iniciação aí da vida cristã de toda a comunidade. E esse encontro, ele provoca o quê? Essa paixão que a gente leu aí no poema do Pedro Arupi, falando da catequese, né? Então, é promover o encontro com Cristo e o seu seguimento. É algo que me toma de tal forma que eu não consigo mais deixar de seguir. E aí é importante, quanto maior, quanto melhor, quanto mais engajado, quanto mais experiencial a gente fizer esse processo, mais a gente vai tomar consciência do que é ser cristão, do que é estar no segmento de Jesus. A gente tem visto aí hoje em dia muitas pessoas que
assumem esse nome de cristão, mas fazem exatamente o que o Evangelho pede da gente, o que o Evangelho orienta a gente. Então, eu queria ouvir do pessoal, assim, não sei se tem jeito de umas 3 ou 2 pessoas comentarem um pouquinho quando vieram para esse encontro hoje, né? Que falou aí de metodologia, o que passa pela cabeça aí, o que vocês pensam da metodologia? Quem que pode contribuir aí? O que vocês acham que nós vamos conversar e que é preciso que a gente aborde hoje? O que é isso? O que tem a ver metodologia com catequese? Uma criança indefesa. Alguém? Eu sou Mônica, Taquaraçu de Minas, da Igreja Santíssimo Sacramento. Beleza. Você abordou um ponto que eu queria mesmo esclarecimento, porque eu já vi muitas vezes essa expressão, catequese não é aula. E quando eu vi metodologia, eu fiquei pensando como não dar aula e como fazer a vivência com crianças de realidades tão diversas de uma maneira a contribuir para que eles se apaixonem por Jesus. Né? Que método de vivência poderia ser este? Uhum. De brincadeiras, uma vivência lúdica. Essa é a minha dúvida, essa é a minha pergunta. Ok, nós vamos conversar sobre isso. Ótimo. Mais alguém? Mais alguém passou aí na cabeça alguma coisa de metodologia? O que está passando aí na cabeça? Boa noite. Boa noite. A palavra metodologia significa um método, né, que a gente tem que ter para ensinar e cativar quem que a gente vai lidar. Então, no caso, nós, da catequese, nós temos que ter um modo de ensinamento inteligente, né, para que os catequizando apaixonem-se pela nossa... Tudo o que nós vamos dizer sobre Jesus, que apaixone com Jesus. É o melhor método que nós temos que fazer para podermos trazer as crianças, os adultos, os jovens para o nosso lado e o lado de Jesus. Metodologia é simplesmente um método, ok? Ok, obrigada. Tem mais alguém que gostaria de contribuir? Mais uma pessoa? Neire, Paróquia Santíssimo Sacramento, está me ouvindo? Estou sim. Neire, Paróquia Santíssimo Sacramento, Taquaraçu de Minas. Eu acredito que se trabalhar com as crianças na questão de oficinas, eu acho que fica muito mais lúdico e menos cansativo. Porque criança gosta disso, gosta de oficina. Trabalhar em termos de recortes, revista, vamos trabalhar hoje, por exemplo, sei lá, algum tema, mas em termos de oficina. Eu acho que é muito mais atrativo para a criança. Não sei se está dentro da nova perspectiva da catequese, porque eu já fui catequista há muitos anos, hoje eu nem faço mais esse trabalho dentro da paróquia, estou aqui apenas como pessoal como PASCO. Eu hoje trabalho com a PASCO da Paróquia Santíssimo Sacramento. Bacana. Beleza. Então, gente, depois se alguém quiser
completar, quiser comentar alguma coisa, é só dar um sinalzinho aí, a gente interrompe e a gente vai conversando, tá bom? Então, nós temos 3 contribuições bacanas aí para a gente poder conversar e vamos tentar ver se a gente vai continuando a trocar as ideias sobre isso aí. Então, antes da gente entrar aí propriamente aí, assim, o que seria essas vivências e essa questão das oficinas, que nós vamos ver um pouquinho mais no final, um pouquinho mais para frente, vamos pensar nessa questão que foi trazida aí para mim. Metodologia é a questão do método, é isso mesmo, né? Então, metodologia é um estudo, né? Metodologia, estudo de métodos, então faz parte aí na educação da didática, e aí nós temos também os recursos e os meios que completam, que são complementos aí da metodologia. Então, quando a gente fala de metodologia, a gente está vendo métodos diferentes para diferentes ações que nós vamos ter. No caso, para a gente, como para a catequese, nós usamos uma palavra que substitui para a gente a palavra método. Então, toda vez que a gente fala de método, para nós, da catequese, ela tem não é que ela tem um outro nome, ela significa, essa é uma palavra que vem do grego, e a gente usa essa palavra muito nos nossos encontros, no nosso jeito de ser igreja. Alguém aí está lembrando que palavra é essa? Quando eu vou fazer catequese, eu posso usar diferentes o quê? Sem ser a palavra método. Para chegar no objetivo, a gente vai utilizar o quê? Alguém lembrou? Ou está tímido? Nós vamos, quando a gente falar de método, a gente vai sempre lembrar que ela vem da origem da língua grega e ela significa caminho. Qual caminho que nós, catequistas, vamos utilizar para chegar no nosso objetivo que nós vimos lá no primeiro slide? Lá no primeiro slide, a gente buscou lá o que é a catequese, não é aula. Então, qual caminho que nós vamos seguir? Porque eu não posso transformar isso como transmissão de conhecimento, né? Eu preciso transformar isso em experiência. Então, quando a gente fala de método, nós estamos pensando em caminho. Que maneira eu vou fazer? Qual caminho eu vou seguir para chegar no objetivo que eu quero? Então, quando nós, catequistas, pensamos em catequese, nós vamos pensar um caminho que nós vamos utilizar para que a gente faça isso que vocês já apontaram, para que o adulto, o jovem, o adolescente e a criança se apaixonem pela pessoa de Jesus, que se coloquem no caminho do seguimento de Jesus. Então, se você quiser voltar lá no slide, Gustavo, nós estamos no 8º agora. Então, quando a gente fala aí do método, tem até um caminhozinho aí, né? A gente está pensando isso. Então, quando a gente o que nós vamos trabalhar hoje quais passos, de que forma que nós vamos planejar, organizar a nossa catequese. Então, um fator importante aí é a pessoa do catequista. Nenhuma metodologia dispensa a pessoa do catequista no processo de catequese. A catequese ela começa lá no ventre materno e ela, até depois da morte, ela continua. Tem uma experiência que eu passei assim, muito interessante. Nós estávamos no velório de uma catequista e aí o nosso bispo auxiliar da região Esperança a conhecia, ele estava, e ele observou, na hora que ele foi fazer o comentário, ele disse para a gente, olha que interessante, quando a catequista é catequista de verdade, até depois de morta ela evangeliza. Vejam todos vocês aqui fazendo
todos nós, né, na verdade, estávamos fazendo a memória da alegria, do jeito da Ida ser, né, que é uma grande catequista nossa, que faleceu em 2016, e eu lembro que nesse dia ele comentou disso. Então, como é importante esse processo, esse jeito de ser do catequista. Então, a alma está no carisma do catequista, na sua sólida espiritualidade, na sua transparência, no seu testemunho de vida, no seu amor ao que faz com os catequizandos, né? E na sua competência. Então, precisa de estudar. Olha que bacana, em plena sexta-feira, dia dos namorados, todo mundo doido. Eu não sei se já chegou mais gente. O Gustavo falou que podia ser mais de 25 pessoas, mas os 25 estão tudo doido, né? Por quê? Em plena sexta-feira, dia dos namorados, o que o povo está fazendo? Fazendo formação de catequese, a ser apaixonado mesmo pela catequese, não é? Olha que coisa bacana. Isso diz muito da gente. Isso diz desse amor, dessa vocação e desse compromisso de cada um de nós, né? Então, isso é muito bonito. Então, por isso que nós vamos aprofundar o nosso ser catequista, quais são os conteúdos, quais são os textos bíblicos que nós precisamos estar atentos para a cada momento a gente ajudar que os catequizandos consigam assimilar essa mensagem. Quais são as ações que nós vamos fazer ali para que a mensagem que a gente apresenta, que não é nossa, né? A mensagem de vida, do reino de Jesus, para que a gente se insira aí nessa nova proposta, nessa boa nova que nós apresentamos, que nós testemunhamos. Então, desta forma, a gente precisa aprofundar isso, porque não é qualquer coisa que a gente está falando, né? Então, tem uma outra imagem aí no próximo slide, que ela tem muito a ver com esse jeito nosso aí. Vocês concordam com essa frase aí? A palavra convence, mas o exemplo arrasta? Tem alguma coisa a ver com o catequista? O povo é tímido assim mesmo, Gustavo? Daqui a pouco eles se soltam. Então tá bom. Tem tudo a ver, né, Ana? Pois é. Quem é pai e mãe aí... O exemplo fala mais do que a palavra, né? Quem é pai e mãe aí já passou por isso, né? Às vezes os filhos não fazem o que falam, mas de repente você se vê ele te imitando direitinho em alguma ação. E é isso, e a gente também, né? Nós também, a gente admira alguém pelo exemplo, pelo jeito da pessoa ser neste mundo, né? Então, as ações falam muito mais do que a palavra. Agora, quando a palavra tem sintonia com as ações, aí é uma comunhão bonita, né? É uma comunhão que educa na caminhada, especialmente aí da fé, né? Aí no próximo slide, pode passar para a gente, Gustavo, fazendo favor, tá assim. Catequista é mediador. Ele facilita a comunicação entre os catequizandos e o mistério de Deus, integrado na comunidade eclesial e enviado por ela. Conhece a sua realidade, as aspirações e sabe utilizar a pedagogia adequada, animar e coordenar com a participação de todos. Eu esqueci o nome da moça que falou no primeiro momento, né? Ela pontuou exatamente isso. Com criança, eu digo, e vocês trabalharam isso com o Gustavo, né? Com criança é uma linguagem, e mesmo assim, com a criança de 6 anos é uma linguagem, com a de 8 é outra, com a de 10 é outra, né? Com o adolescente é uma outra linguagem, com o jovem é outra, e com o adulto é uma outra linguagem. Nenhuma delas a gente vai infantilizar, mas nós vamos falar de forma que nós sejamos compreensíveis, né? Onde a gente ajude a perceber, aí, fazendo esse caminho, né?
do segmento de Jesus aí, de forma que a gente vai se espelhando no jeito de Jesus fazer. Não foi assim que Jesus fez? Toda vez que ele queria partilhar algo, queria conversar sobre um gesto, uma ação que ele queria renovar, era uma história, era um exemplo, né? Apontava alguma coisa, era uma oração. Então, isso é muito importante. Então, para cada fase, a gente vai fazer isso. E isso faz parte da metodologia, porque aí eu vou ver os passos que eu vou seguindo para a gente poder estar conseguindo fazer essa caminhada. Dentro ainda, para a gente aprofundando aí essa questão dos passos que a gente vai seguir na metodologia, um outro aspecto que o Diretório Nacional de Catequese fala, continua nesse slide, fala assim, o próximo slide, aí fala assim, o amor por Jesus e pelas pessoas impulsiona o catequista a falar aos outros da fé, mas ele precisa estar entusiasmado. Porque quando ele acredita e ele vive aquilo que ele faz, é diferente a fala. Né? Então, ele precisa estar entusiasmado por aquilo que ele crê e ele é alegre ao estar nesse processo permanente de conversão e realizando esse trabalho. E ele está disposto a fazer a diferença nesse mundo marcado por uma força contrária, que é o que a gente já comentou. Neste mundo, a gente precisa falar dessa lógica de Deus, que para muitos é a loucura. Né? Quando nós passamos agora pela paixão, morte e ressurreição de Jesus, a gente fala da cruz. E essa cruz, para nós, ela não significa derrota, ela significa a vitória, é a vida que fala mais alto. Então, nós precisamos estar convictos disso. Então, embora a gente passe por algumas dificuldades, e estamos passando por uma grande dificuldade, nós precisamos levar essa mensagem de esperança, porque a gente crê que não é a última palavra, mas também estamos inseridos no processo denunciando o que não está bacana. Então, essa metodologia que nós vamos entrar nela aqui, ela tem muito com o jeito do catequista, porque se o catequista acha que é aula, ele vai preparar um conteúdo e ele vai só falar. Ele vai lá, dar um papel, dar uma atividade para poder ser feita, e isso não tem compromisso com a vida. Mas se ele pensa que a experiência, ele vai fazer, como já foi comentado aqui, uma brincadeira, uma história, mas o quê? Com sintonia com a palavra de Deus, que nós vamos conversar como que vai ser isso dentro da metodologia. Né? Então, a gente está sentando aqui na pessoa do catequista, que é uma pessoa que é chave, e ele precisa entender esse processo e qual o caminho que ele vai seguir. Porque, às vezes, o catequista acha que não é. Ele fala que não é aula, mas ele dá aula, ele fica em pé, a turma sentada, ele não trabalha em círculo, às vezes passa atividades, exercícios, então não bate bem com o que ele está fazendo. Então, é importante que a gente compreenda esse processo. Tem uma história que que ela pode passar o próximo slide para nós, Gustavo, fazendo favor? Eu acho que vocês já conhecem essa história, mas eu vou pedir licença para poder contar, para a gente dar mais um passo aí na metodologia. O jovem e as estrelas do mar. Numa praia tranquila, junto a uma colônia de pescadores, morava um escritor. Todas as manhãs, ele passeava pela praia, olhando as ondas. Assim, ele se inspirava. À tarde, ficava em casa escrevendo. Um dia, caminhando pela areia, ele observou o vulto, que parecia dançar. Chegou mais perto e viu que era um jovem, pegando na areia as estrelas do mar, uma por uma, jogando-as de volta ao oceano. E aí? Disse-lhe o jovem com um sorriso, sem parar o que fazia. Por que você está fazendo isso? Perguntou o escritor furioso. O jovem respondeu, não vê que a maré baixou e o sol está brilhando muito forte? Se essas estrelas do mar ficarem aqui na areia, vão se queimar ao sol e vão morrer. O escritor até achou bonito e louvável a intenção do garoto, mas deu um sorriso
irônico e comentou: só, rapaz, que existem milhares de quilômetros de praias por este mundo afora. Centenas de milhares de estrelas do mar devem estar espalhadas por todas essas praias, trazidas à onda. Você aqui jogando umas poucas de volta no oceano, que diferença isso faz? Ele olhou e respondeu: para esta, eu fiz a diferença. Naquela tarde, o escritor não conseguiu escrever. De noite, mal conseguiu dormir. De manhãzinha, foi à praia. O jovem pegava as primeiras ondas do dia com sua prancha. Quando saiu do mar e foi para a areia, encontrou o escritor. E juntos, com o sol ainda manso e começando a subir, começaram a jogar as estrelas do mar de volta no oceano. Eu creio que vocês já conheçam essa história. Dentro da metodologia, os passos, o caminho que a gente vai seguir, os passos que a gente vai dar, é nessa direção. Por mais que a gente ache que é difícil, por mais que nós possamos ter em mente que seja difícil transformar esse mundo nosso no sonho de Deus, no reino de Deus, nós vamos fazer o que nós pudermos junto aos adultos, jovens, crianças e adolescentes, porque nós acreditamos nisso. E além de mais, né, do que fazer isso, mesmo que outras pessoas possam não acreditar, nós fazemos porque, além disso, nós temos o Espírito que nos move e a promessa de Jesus. Lembra a frase linda que o Papa nos lembrou? Ele fala assim: queridos catequistas, não desanimem. Lembre que Jesus, lá no Evangelho, disse: ide e pregai o Evangelho. Mas ele não falou para a gente poder ir, que a gente ia ficar sozinho, para a gente se virar. Ele disse: eis que eu estarei convosco em todos os dias, até os confins dos tempos, né? Então, isso é muito bonito. Então, esse cuidado, esse zelo que nós temos com as estrelas, que é a catequese, que é esse jeito que nós vamos trabalhar com cada estrela, com cada criança, a gente vai contagiando outras pessoas. E é isso que é fazer o outro entrar no segmento, se deixar seduzir pelo segmento de Jesus. Então, quando a gente for narrando as histórias do Evangelho, quando a gente for fazendo as experiências de partilha, de alegria, de escuta da vida, a gente vai sendo esse jovem que, pelo gesto, vai conseguindo chamar outras pessoas para jogar as estrelas no mar e não deixar morrer. Ou seja, chamar outras pessoas para perceberem que vale a pena seguir esse Jesus, que é Ele que é o sentido da nossa vida, e Ele vai nos ajudar a transformar este mundo nosso no sonho do Pai, né? Que é Deus, que é essa alegria. Então, a gente pode passar no outro, Gustavo? Para esse caminho, para escolher um método adequado, eu preciso ter um objetivo. O que é que eu vou querer? Então, por exemplo, tem aquela historinha da Alice, né, no País das Maravilhas, que o gato pergunta para ela: para onde você vai? Ela fala: não sei. Ela fala: então, se você não sabe para onde que vai, qualquer caminho serve. Na catequese também é assim. Se o catequista não sabe aonde ele quer chegar, ele pega qualquer material e vai trabalhando. Então, nós não podemos fazer isso. Então, definir o nosso objetivo. Então, no nosso caso agora, nós estamos num momento de pandemia, nós estamos num momento de distanciamento social. Então, qual é o nosso objetivo hoje? Chegar até as famílias, chegar até os catequizandos de algum jeito, de forma a ajudá-los a manter viva a chama da fé, de forma a ouvi-los como estão vivenciando esse momento. E transmitir a palavra da forma como a gente conseguir. No caso de vocês aqui, vocês estão ou ligando, ou mandando as celebrações em família para o grupo poder fazer pelo WhatsApp. Cada um está fazendo de alguma forma. Fato é que a gente não pode, neste momento, não fazer nada. Simplesmente achar que nós não somos catequistas e que, nesse momento, as famílias não estão passando por alguma dificuldade, né? Aí, o segundo ponto: conhecer o chão.
a realidade dos catequizandos, é o que a gente falava da comunidade. Então, se eu conheço o meu grupo, eu vou saber se tem algum que está ali com dificuldade, talvez até necessidade de uma cesta básica, ou outro ali que está lá com uma necessidade, talvez, de alguma política pública que eu posso orientar, ou simplesmente ser escutado. Simplesmente de uma conversa, né, de um bate-papo. Então, nesse caminho que eu vou seguir, qual o objetivo que eu tenho? E esse objetivo ele pode ser do encontro de catequese e no processo da catequese como um todo. Então, várias paróquias já estão, não temos uma realidade em toda a nossa arquidiocese disso, mas algumas paróquias já estão tentando fazer o projeto da catequese paroquial. Então, a paróquia, ela elabora esse projeto, então ela já tem o objetivo anual para o adulto da iniciação à vida cristã, para os jovens que vão fazer o processo aí da crisma e para o trabalho com os pais, com as crianças, um projeto maior. Mas no encontro de catequese também tem um objetivo. Cada encontro que eu vou elaborar, eu tenho um objetivo onde eu quero chegar ali. Sempre colocar as crianças, os adultos, os jovens no segmento de Jesus. Mas em cada um eu vou desenvolver uma habilidade, eu vou transmitir uma mensagem, vou fazer a experiência, ajudá-lo a pensar e conversar sobre um aspecto ali do processo da educação da fé. E aí eu vou conhecer a família, como que ele é, por exemplo, um exemplo clássico que a gente tem muito é tomar o cuidado, né? Quem é essa família, como que eles vivem, de que forma que o grupo se organiza, porque eu posso falar alguma coisa que eu vou estar discriminando o grupo, talvez, né? Então, de acordo com aquela experiência que aquela criança tem, eu vou utilizar outros exemplos na catequese. Então, esses 3 passos aí, esses 3 passos não, essas 3 características é bem interessante para a gente poder começar a fazer o caminho. Gustavo, eu agora vou te pedir, passa o 2º ou 3º aí para mim, fazendo favor, que aí está aí assim, é o método da catequese, é o caminho, é o segmento de Jesus, que aí tá nele aí. Vai aparecer daqui a pouquinho. Isso. Então, o que a gente vai pensar aqui agora? Tem vários métodos e a gente vai utilizar o que vai me ajudar a chegar no objetivo que eu quero. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o método que alguns de vocês já podem conhecer, que é o ver, o iluminar, o agir, o celebrar. E aí agora a gente tem o avaliar e o recomeçar, né? A gente vai pensando aí que a proposta, esse ano não ficou ele muito evidente no documento da campanha da fraternidade, mas é geralmente o caminho que segue. Ele usou outras falas, mas é dentro desse método, né? Eu ouço a realidade, eu percebo em qual chão que eu estou pisando ali, aonde que eu estou, com quem eu estou falando, quem são aquelas pessoas, e o julgar, que seria ali o momento onde eu vou, iluminar. Antigamente a gente falava julgar, mas é iluminar, ver, iluminar. Esse iluminar são os textos bíblicos que nós precisamos ter esse conhecimento da palavra de Deus, que ela é o centro da nossa ação catequética, né? Então, nós precisamos identificar quais são os textos bíblicos que gradativamente eu vou trabalhando na catequese. E a cada um eu vou desenvolvendo uma atividade diferenciada, né? com o grupo. Então, com criança, eu não vou usar textos grandes, com o adolescente, eu já posso trabalhar um trecho maior do Evangelho. Com o adulto, eu já vou introduzir o Antigo Testamento. Então, a gente percebendo esse processo também, né, da narrativa que nós vamos usar dos Evangelhos e da vida de Jesus. Aí, o outro slide, Gustavo, fazendo favor.
E uma coisa que a gente não pode deixar de fazer é esse processo da interação fé e vida. O que é isso? Todas as vezes que a gente for trabalhar na catequese, a gente precisa ter essas duas mãos. Tanto a fé, que é as formulações da fé, que é a palavra de Deus, que é a tradição da igreja, que é o que a gente vive, que a gente vai passar, e a vida. Como que nós vamos fazendo esse processo de conversão, como que nós vamos dando essa resposta para a vida da gente, como que a palavra vai iluminando a nossa vida. Então, esse processo de interação fé e vida, ele tem que estar unido o tempo todo, né? Ele que vai mover, não adianta eu falar só da fé ou ficar só na vida, né? Eu posso cair no ativismo ou posso ficar muito só no espiritualismo lá. Então, eu preciso de fazer isso. É um iluminando o outro, um alimentando o outro, né? Então, é a interação da formulação da fé e as experiências da vida. Isso vai me dar um agir cristão consciente, mais firme. Ele vai me ajudar, me fortalecer para que eu seja consciente, coerente e seja aí misericordioso, fraterno e solidário nas nossas ações. Eu creio que a gente já pensou aí já passou aí pela memória alguns textos bíblicos que nos ajudam a pensar esse processo, esse método, esse caminho aí da catequese. Então, Gustavo, eu acho que eu coloquei na ordem errada. Desce para mim lá no 21º slide, fazendo favor. Isso. Então, gente, o que a gente tem aí como uma das metodologias, um dos métodos, né? Um dos caminhos que a gente vai seguir é o ver. Então, a primeira coisa que a gente faz é ouvir. A primeira coisa que a gente faz é conhecer um pouco, identificar com quem que eu estou trabalhando. O iluminar aí é sempre o texto bíblico, né? A palavra de Deus que vai nos ajudar a pensar qual a mensagem que eu vou trabalhar neste encontro, qual a mensagem que eu vou trabalhar no próximo, qual a mensagem que eu vou trabalhar no outro. O agir é o que essa palavra me faz propiciar no encontro de catequese e vivenciar durante a semana. O celebrar são os momentos de oração. Ele pode vir no meio, ele pode vir no início, ele pode vir no final. É interessante, mas geralmente a gente não faz isso, ele ser o ponto alto do encontro, né? Quando a gente passou pelo processo de ver a vida, quais são as inquietações que nós temos, o que as crianças trazem lá. Então, por exemplo, se nós estivéssemos no encontro de catequese presencial, certamente a primeira coisa que a gente ia ter que ouvir é o que as crianças estão passando nesse momento. É esse momento aqui de ouvir. E qual texto bíblico iria ajudá-las a pensar ou animá-las a perceber o que a gente pode fazer de cuidado, de encontro, de solidariedade nesse momento? Quais passagens, quais versículos bíblicos que ajudariam a gente a pensar? E o agir seria isso. Então, nós lemos lá que toda vez que a gente ajuda uma pessoa que está passando fome, que a gente veste uma pessoa que está sem roupa, que a gente é solidário com alguém, a gente está ajudando a Jesus. Vamos fazer essa ação, então? Vamos tirar alguma coisa lá na casa da gente que a gente pode partilhar com o outro? É uma ação. Então, por isso que a interação faz vida, né? Que é o tempo todo. Então, o texto bíblico, ele ilumina esse agir, essa vivência. Essa vivência pode ser tanto no encontro de catequese quanto durante a semana, né? Uma não exclui a outra, que é o momento que a gente vai aprofundar o tema, o texto bíblico junto com o tema. Ana, mas aí se a gente, por acaso, no encontro, a gente pensou em começar com uma história, não tem problema. É a sua estratégia que você vai utilizar para chegar no caminho, no objetivo final. Então, esse caminho que a gente vai utilizar, e nós vamos conversar no próximo encontro, né? É música, é uma brincadeira, é uma história, é uma poesia, é um vídeo. Então, tudo isso que a gente for utilizando vai ajudando a gente a aprofundar a mensagem da gente.
o celebrar é o momento que a gente precisa ter, que a gente vai colocar os símbolos, que a gente vai fazer orações bem preparadas, não é só Pai Nosso, não é só Ave Maria, não é só oração espontânea, orações bem preparadas, né? Onde a gente vai canta um mantra, reflete um pouco um texto bíblico, conversa sobre ele, partilha a palavra, coloca as nossas preces lá no colo de Deus e vamos continuar. Isso é experiência, né? Isso é um jeito. Nossa, mas com criança tá, isso com adulto tudo bem, mas com criança dá, de uma forma mais breve, de uma forma mais sucinta e fazem orações belíssimas, né? Então é importante a gente fazer isso. O rever é o avaliar, né? E rever e recomeçar. Eu não coloquei o recomeçar ali, mas é esse jeito nosso de catequista de sempre avaliar o nosso passo. O que foi bacana, o que eu poderia ter feito, o que eu posso melhorar, o que a gente vai pensar. Antes da gente passar para frente, eu queria voltar no texto da estrela. Quando eu li aqui, eu creio que a maioria de vocês, se não todos, já conheciam esse texto. Então, eu queria ver, assim, dentro desses passos aí, né? Ver, julgar, agir, nós vamos fazer uma experiência aqui. Quando a gente trabalhou, quando eu contei essa história aí, por acaso, alguém lembrou de algum fato? Alguém lembrou? Essa história trouxe a memória para vocês de algum fato, alguma coisa? Talvez 2 ou 3 pessoas pudessem partilhar. Quando ouviu essa história, o que ela fez pensar? O que ela mexeu com vocês? Ana, Sim? posso fazer uma sugestão? Eu esqueci de te falar no início. A gente dá uma pausa sempre de 5 minutinhos. Então, tá ótimo. Dá essa pausa agora e aí as pessoas fazem essa reflexão. O que Beleza. você Tranquilo. Podemos sim. Pode ser? Pode sim. Então, tá bom. Então, a gente dá uns 5 minutinhos de pausa, lembrando desse dever que a Ana nos coloca, para fazer memória. E aí, no retorno, a gente abre para essa partilha. Tá bom? Tranquilo. Tá. Maria. Eles já não me ouvem, não, né? Todo seu, Ana. Então, vamos lá. Alguém conseguiu lembrar alguma coisa? Essa história fez pensar algo? Ana, eu sou a Luciane. Sim. Eu também estou como articuladora da Praninha, né? E o que eu queria falar com relação à história que você nos propôs aí da estrela, que tem muito a ver com a nossa vida de catequista, né? Quantas vezes a gente faz uma ação, cria alguma proposta, né, de caminho, e sempre aparece um escritor que acha que aquilo ali é bobagem, né? Que não vai surtir efeito, que a gente não vai conseguir atingir todo mundo, né? E aí a gente tem que ter essa visão desse rapaz, né? A minha parte eu estou fazendo. E aí eu vejo isso até com relação a esses roteiros que nós estamos disponibilizando agora. Porque sempre vem isso, mas você não vai conseguir atingir todos os catequizandos, não vai conseguir atingir nem os catequistas. Mas aquele que a gente atingir já é, digamos, um lucro para a gente, né? E se a gente pensar que a gente não consegue atingir 100%, a gente não faz nem 10%. A gente nunca se coloca a serviço. Isso. Era justamente nisso que eu refleti. Bacana, Lu. E aí é muito interessante quando você diz isso. Primeiro, que é bacana pensar no jovem, né? Algo o move. Quem nos move é o Espírito. Então, a gente está ali
se deixando levar por ele. Mas se a gente se fecha ou não tem uma firmeza do nosso trabalho, a gente desanima sim, né? Agora, por outro lado, essa firmeza e esse foco, né, essa questão do objetivo, esse caminho que a gente já está, ele agrega a outras pessoas. Por quê? O que a gente faz contagia. Então, você trouxe um exemplo muito bacana. Aqui na Forania, a gente está fazendo algumas, aqui na região, na Esperança, a gente está fazendo alguns, arriscando algumas coisas. Estamos todos nós, catequistas, tentando, do Brasil inteiro, não só aqui de Minas, né? Tentando fazer como a gente consegue fazer para chegar até o adulto, o jovem, o adolescente, a criança. E uma das coisas que a gente conseguiu fazer foi isso, uma conversa entre catequistas, igual esse momento que vocês estão aqui. Mas se na paróquia os catequistas conseguem conversar, seja pelo WhatsApp ou por uma outra plataforma que todo mundo se vê, isso anima o outro, né? O que a gente não pode é ficar, igual você falou, sem fazer, né? E arriscar. Se eu conseguir esse 1%, foi o que eu consegui fazer. É a questão dos talentos, é a questão da semente, a gente está para semear. Então, muito importante isso que você falou, mas se a gente tem esse foco, né, do qual é o meu objetivo, realmente as desilusões, as tristezas não desanimam. A gente fica até triste, mas não desanima a gente, não. A gente dá a volta por cima. Muito obrigada. Linda a sua memória aí, muito bacana. Mais alguém? O que me chamou muita atenção nesta história é que associou-se tanto a palavra quanto o exemplo. Porque diante do exemplo, o rapaz duvidou. Mas quando vem a palavra que confirma o exemplo, aí ele se incomoda e ele toma consciência e ele segue. Então, a minha reflexão é que seguir Jesus e que apaixonar-se por Jesus, o exemplo, neste caso, associado à palavra, não deixa dúvidas para que o exemplo seja seguido. Nossa, que lindo. Muito obrigada pela contribuição. Lindo isso. É exatamente isso. É a palavra que nos move, né? Então, a firmeza que ele teve na palavra convenceu o outro. Hoje, o nosso trabalho é esse, de propor a fé. Mas se eu falo de alguma forma que não vou convencer o outro, né? Então, o que a senhora falou, muito bacana. Uniu ali, né? A certeza que ele tinha e incomodou o outro. O outro não fez na hora, mas fez no outro dia. Então, a questão do roteiro da catequese aí, que não começou hoje, depois amanhã o catequista começa, depois de amanhã, na semana que vem ele começa, né? Então, ele foi. O que é bacana é isso, se deixar incomodar, né? E essa interação que a senhora fez aí, bonito, né? Dessa palavra, e é isso que nós catequistas, a metodologia que a gente vai precisar de utilizar é isso. Todos os encontros nossos precisam ter essa palavra que confirma, essa palavra que nos anima, essa palavra que nos alimenta, e é essa palavra que vai convencer, né? Essa palavra que vai ficar ali mexendo no coração a semana toda e vai fazer com que a gente acorde e vá para a praia jogar outras estrelas no mar e lutar pela vida. Muito lindo, obrigada. Mais alguém quer contribuir? Ana? Sim? Aqui é o Gesso, tudo bem? Jesus, tudo bem? Eu sou da Pastoral do Batismo, da Paróquia São Francisco de Assis, aqui de Caeté. Então, eu tenho assim, um testemunho até para contar em cima da metodologia, né, do celebrar. Sim. Nós estávamos numa celebração, numa paróquia próxima aqui a Caeté, né, no mesmo distrito, e dentro dessa celebração,
um padrinho chegou perto de nós, catequistas, e falou assim com a gente: eu sou apenas padrinho porque eu sou um católico não praticante. Quando eu fui à igreja, assim, eu era bem novinho. Beleza. No concluir disso tudo, na celebração, que é muito bonita, do batismo, que eu até considero uma das mais importantes, né, da nossa paróquia, da nossa vida cristã, ele chegou perto da gente e falou assim: pela celebração que eu estou vendo hoje, pelo que os meus olhos estão vendo hoje, a partir de hoje eu quero ser um cristão praticante. Então, aquilo, assim, nos comoveu, me comoveu, né, como coordenador, e faz com que, né, a nossa palavra de catequista seja forte diante das pessoas que vão ouvir, para acrescentar mais, né, a ideia da gente participar da igreja e ter Jesus como o centro das nossas atenções. Muito obrigado. Obrigada a você, Jesus. E você traz uma coisa muito importante, que é esse cuidado que nós precisamos ter com esse processo todo da catequese para o batismo, que é uma das mais desafiadoras. Então, olha que bonito. Vocês foram travando um processo e no ponto alto do celebrar aí, a mensagem se completou ali no ciclo e percebeu. Por quê? Porque passou pela experiência, né? Então, se é só um rito, faz alguma coisa que não envolva a pessoa, que ela realmente não seja levada a celebrar, a dar aquela resposta a Deus, passa batido, né? Aí, agora, olha que bonito. Claro que teve todo o processo que vocês foram fazendo, deve ter um jeito aí muito bacana de acolher a pessoa, então isso tudo vai juntando. Aí vocês chegaram no ponto alto, né, que é o da celebração. Olha que bonito isso, né? Eu não sei se vocês têm um processo depois de acompanhamento da família, mas com certeza, aonde ele for vendo vocês aí, vocês também não vão esquecer do rosto dele, e isso vai ser muito importante, né? Opa, e aí, tudo bem? Tá firme lá? Né? E aí, participa com a gente aqui. Então, esse laço, né, esse voltar à praia, esse buscar o outro, isso faz importante, porque é essa questão do fazer a experiência. Né? Então, na certa, foram esse processo, né, de acolher, ouvir o que ele estava. Olha só, eu não sou praticante, não teve. Então pode sair, você não vai poder ser catequista, você não pode ser padrinho de batismo, não teve isso. Né? Então, acolheu aquela vida, acolheu aquele jeito de ser, apresentou ali a proposta e foram num crescimento. E aí o ponto alto é o ponto da celebração. E teve uma continuidade, né? E vamos começar o processo tudo de novo. Muito bacana. Muito obrigada. E continuem firmes. Que bacana, que bom. Ô, Ana. Sim? Aqui no chat, a Godoy, ela associou a história, né, da estrela com os discípulos de Emaús. Sim, que bonito, bacana. Ela fez essa associação. Gustavo, a gente vai até que horas? Até 8h20. Tá, então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Já que ela puxou aí a história, eu ia deixar o Emaús para a semana que vem. Vamos tentar ver se a gente consegue pegar aqui. E semana que vem a gente vai tentar ver se entra na parte mais prática, né? Então, nós temos aí no texto bíblico dos discípulos de Emaús exatamente uma das possibilidades dessa metodologia. Desse método. Ver, iluminar. Desculpem aí estar usando o julgar, é porque antigamente era julgar, mas como a palavra julgar ela tem um sentido pejorativo na nossa sociedade, então a gente trocou pelo iluminar. O julgar seria isso, o que Deus diz dessa realidade. Então hoje a gente usa a palavra iluminar como Deus, como a palavra de Deus vai iluminar aí a nossa vida, a realidade, e vai nos levar aí à conversão.
Então, eu vou pedir para vocês, todo mundo já conhece o texto, mas eu vou pedir que a gente ouça, e nós vamos tentar juntos, nesses 10 minutinhos, talvez não dê tempo, mas vamos arriscar. A gente vai tentar ver esses passos no processo, no caminho que Jesus fez. A metodologia é caminho. Quando a gente vai pensar em quem que inspira a gente, a pessoa de Jesus. Qual o objetivo? O segmento da pessoa de Jesus. Então, um dos textos, são vários, né, que nos iluminam aí no método, no jeito, no caminho que Jesus utilizou com cada realidade, a gente vai aqui. Então, vocês vão, enquanto a gente vai lendo, vocês vão ouvindo e vão tentar identificar os passos disso. O ver, o iluminar, o agir e o celebrar. E o rever, ou então o recomeçar, né? Então, vamos lá. Eu vou tentar, não vou ler esse muito devagar por causa do nosso tempo, mas é só para a gente poder fechar e essa história ficar aí ardendo no nosso coração. Nesse mesmo dia, eis que os discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que embaçados e não o reconheceram. Então vamos ver que passo que foi até aí, né? E Jesus lhe disse, sobre o que vocês estão conversando enquanto caminham? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse, será que é você, o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Ele perguntou, que coisas? Eles responderam, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nosso chefe dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel, mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos e que eles diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas Jesus não viram. Então, ele lhes disse, ó insensatos e lentos de coração para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Será que não era preciso o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? Explicou-lhes o que dizia a respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés, percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do... Então, vamos ver aí até que ponto seria esse aqui, né? Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas eles insistiram, fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Mas ele ficou invisível diante deles. Eles disseram um ao outro, não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram, voltaram a Jerusalém e aí encontraram reunidos 11 companheiros e diziam, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Então, nesse texto, que é muito conhecido por todos nós, a gente consegue ver esses passos de Jesus. E é um dos textos que nos ilumina. Então, por exemplo,
Jesus já chegou entrando no meio e já falando tudo, o que estava acontecendo? O que vocês acham? Não chegou, né? Não chegou falando. Ele primeiro fez o quê, pessoal? Uma palavrinha. O que Jesus fez primeiro? A paz. Desejou a paz. Mas e antes? Quando ele estava lá no caminho, como é que foi? A primeira atitude de Jesus, qual foi? Ouviu. Chegou perto, né? Caminhou junto. Olha que lindo isso. Caminhou junto, ficou ali perto ouvindo. Neste momento, se vocês já conseguiram ligar para alguém, a primeira coisa que vocês devem ter feito é ter escutado, porque a pessoa dispara a falar. É incrível, tá igualzinho eu aqui, falando na chuva, 1h30, pelo amor de Maria Dadá, né? Então é isso, tá todo mundo tão angustiado, fica falando. E o outro acolhe, o outro vai ali ouvir. Então Jesus fez isso. Olha que bonito. E ele ainda faz uma coisa que nós, como educadores da fé, fazemos também. O que vocês estão falando, gente? Alguns, às vezes, a gente que às vezes tem um jeitinho do professor, já chega comentando, não, é isso, e já vai ensinando. O catequista não. O catequista ouve, ele vai no exemplo de Jesus. Ele pergunta, porque às vezes a gente esquece de ouvir as perguntas que o grupo quer fazer e não escuta os anseios. Eu não sei se você já... Isso pai e mãe passa muito com criança, né? A criança pergunta alguma coisa, você vai respondendo. Quando você volta lá, que você vai perguntar para ela, ela estava com uma dúvida totalmente diferente, né? A criança aí, quando deixa pai e mãe num aperto lá, pequenininha, né? Pai, mãe, da onde que eu vim? O pai e a mãe quase tem um troço, né? Nossa, e agora? Como é que eu faço? Ah, mas por que você quer saber? Não, porque minha coleguinha falou que nasceu lá no hospital Felício Roxo. Eu também fui, aí com a mãe, ai, graças a Deus era isso, né? Mas por quê? A gente não percebe o que está passando na cabeça. Então, Jesus foi ali perguntando, foi ali conversando, e aí ele foi aprofundar. Então, está no ver ainda. O que vocês estão conversando? Aí ele ouve tudo. Quando eles falam da tristeza, abre o coração, aí eles falam, eu vou ter que voltar para a palavra aqui. Como eram adultos, trabalhou, né, o caminho da revelação, da salvação lá com eles, e vai a palavra, que é o que nós catequistas fazemos também. A gente ouve o que está acontecendo e vamos lá na palavra, né? Não é isso que a gente está fazendo agora, nesse momento que a gente trabalhou o tema da campanha da fraternidade, né? A gente vai vendo aí, trabalhando aí a questão da importância do cuidado com o outro, né? Madalena, você quer falar? Tá às ordens. Então, às ordens. Meu Deus, essa citação bíblica tem até a música, né? Sim. Tem a música. E nós cantamos ela sempre. É muito bonita a música. Aí você vai cantar? Não vou, vai? Não. Se a senhora vai cantar, pode. Estavam pensando em cantar. Jesus assim vai caminhando. Já ouviu? Não, não conheço. Não conheço. Não. Vou procurar saber, tá vendo? Tem no livrinho da irmã Miriam. Ah, muito bem. Aí, ó. Mais uma. Amo. Vou procurar. Ótimo. Muito obrigada. Nada. Que bom. Então é isso, né? E aí eles vão, aí quando eles escutam e Jesus vai conversando, aí criou intimidade. Quando ele cria aquela intimidade, no encontro de catequese, qual catequista que nunca ouviu um dia ou outro menino fala, ah, mas já acabou? Às vezes até um adulto, passou a hora e eu nem vi. Então é isso. Não vai não, a noite está tarde, fica com a gente. E aí celebra junto, aí reza junto, aí partilha junto. Divide a vida, divide o pão, divide as ansiedades, e aí eles reconhecem, só podia ser ele que estava com a gente.
aí nem passam a noite ali, voltam para Jerusalém para enfrentar toda a dificuldade, mas revigorados, né? Igual o escritor, não conseguiu dormir à noite, vai para a praia para poder fazer um mundo diferente. E eles foram encorajados para lá. Então, é lindo. Então, esses são os passos da nossa catequese, né? Aliás, um dos, não tem um método só. A gente vai conversando sobre esse aqui, que inspira os outros, e a gente consegue perceber esse jeito de Jesus de ouvir, de perguntar, de celebrar junto, de caminhar do lado, né? E sempre ter algo que faz com que a pessoa partilhe a vida, partilhe as ansiedades, e ele sempre acolhe, né? Ele sempre acolhe o que está no coração de cada um, nas dificuldades de cada um. Então, que a gente perceba isso. Então, nos encontros de catequese, a metodologia é essa. Então, eu também tenho os passos do encontro, quando eu vou fazer o encontro presencial. Nas celebrações que vocês estão levando para as famílias, também tem os passos lá, né? A gente não faz para a família aquele grande, que as famílias às vezes não têm o tempo, mas ajuda a introduzir, ajuda a fazer a leitura do texto, ajuda a refletir, aprofundar no texto bíblico, levanta uma questãozinha, não deixa tudo pronto, mas coloca algumas perguntas. Então, isso é muito importante. Isso é fazer interação fé e vida. Aí aquela celebração da palavra vai ficando ali no coração e ajudando com que durante a semana toda ela vai alimentando. E ele vai voltando, né, naquela palavra e vendo, não, então é isso aí que eu vou fazer. É isso aqui que vai me inspirar. Então, na catequese presencial, o catequista vai fazer isso. Vai usar uma música do distrito, uma música aí durante a semana a turma vai cantando e vai lembrando. Ou é uma história, ou é uma brincadeira, ou é uma dinâmica, ou é um vídeo. Então, nós vamos conversar a semana que vem sobre as diferentes formas que a gente tem aí de estar inseridos aí na nossa cultura e utilizar o que a gente tem. O que é que nós catequistas estamos fazendo hoje? Utilizar os meios virtuais, os meios digitais, porque é como a gente vai encontrar com o grupo. Então, de uma forma mais restrita ou de uma forma que a gente consiga entender um pouco mais, a gente está indo por isso aí. E antes a gente às vezes nem mexia. Por exemplo, eu nunca tinha feito uma videoconferência até o tempo da pandemia. Agora deitou e rolou, estou com 3 dias, tem 3 reuniões durante um dia só, conversando com várias pessoas. Eu sabia? Não, estou aprendendo. Então é isso, né? A gente vai caminhando, né? Acho que eu roubei 2 minutinhos de vocês aí, gente. Eu acho que a gente termina na próxima semana, né? A nossa caminhada. Queria agradecer a vocês a oportunidade, né, da gente estar conversando, batendo um papo. E eu termino com um poema da Sofia Andressen, que ela fala: apenas sei que caminho como quem é olhado, amado e conhecido. E por isso, em cada gesto ponho solenidade e risco. Então, é isso. A gente vai caminhando, sabendo que nós estamos passando por algumas dificuldades, por alguns desafios, mas caminhamos sabendo que somos olhados, amados e conhecidos por nome. E não tem ninguém igual a gente. E somos amados de forma... Um beijo enorme. Desculpa a falação, mas semana que vem vai ser mais dinâmico. Nós vamos bater um papinho melhor, tá bom? Obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigada. Boa noite, Ana. Parabéns. Eu que agradeço vocês. Excelente formação hoje, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Janete. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Eu que agradeço, Madalena. Valeu pela dica da música.